Ô Marco, você traz um ponto importante ali, né? Que ninguém espera que de fato a dívida caia. E quando a gente olha, 1,7 trilhão do orçamento, ele está destinado apenas para o refinanciamento dessa dívida pública, e é um número, né? Um volume aí bastante significativo. Qual que é o limite, talvez, dessa dinâmica, né? Da gente ver. Porque o governo, quando tem essa dívida grande, ele acaba deixando de investir em Sim, áreas sim, 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 estratégicas. sim. Dá para mensurar, de repente, qual o limite dessa dinâmica antes que ela comece, de fato, a comprometer o próprio crescimento econômico? Acho que quando a gente fala muito de política e economia, né, e a gente lembra também de eleições, e eu falo assim, o grande desafio não é 2025, o grande desafio é o próximo mandato, o próximo presidente, né? O próximo presidente ele vai ter uma dívida muito grande, independente de quem seja o presidente, vai ter uma dívida muito grande e ele vai ter que atacar justamente isso. Então, ele vai trabalhar, é como se fosse uma família muito, muito endividada que trabalha sem praticamente isso, são também capas de jornais, que trabalha só para pagar o básico ali, né, do orçamento, vamos colocar assim, alimentação, né, habitação e os juros da dívida. Então, é esse exato momento que até alguns um pouco mais otimistas em relação ao mandato do Donald Trump está falando um pouco disso, né? Que a gente pode, de certa forma, talvez caminhar para patamares de juros mais baixos lá nos Estados Unidos, ajudar um pouco a rolagem da dívida americana, para quem olha um pouco mais para médio e longo prazo. Aqui no Brasil é o inverso, né? Uhum. E fazendo um paralelo também, pessoal, talvez, lógico, ordens de grandeza, tem países piores, são poucos, mas tem países piores que o Brasil. Mas nessa noite a gente teve, por exemplo, a discussão em relação à Turquia, né? São momentos diferentes, né? Estágios diferentes, né? Escalas diferentes, mas também tem essa preocupação em relação à rolagem de dívida, em relação a juros de uma forma geral. Então, cada vez mais, né, a gente vai comprometendo o nosso orçamento com, né, despesas obrigatórias, vamos colocar assim, mas também com a rolagem da nossa própria dívida. Então, tudo vai ficando mais caro com os juros, né? Não estou falando dos juros passar de 14 para 15 ou para 13, estou falando que os juros no Brasil, né, o patamar normal do Brasil, infelizmente, não é mais 7, 8 ou 9%, é acima de 10%. Então fica muito caro e a gente acaba trabalhando, tendo que arrecadar cada vez mais impostos para simplesmente rolar a nossa dívida, que vai ficando cada vez mais cara e de forma perpétua, né, de forma constante. A gente praticamente trabalha aqui, né, você trabalhador no dia a dia, o governo também trabalha só para pagar juros, né, rolar sua dívida.